Oi, pessoal! Como vocês devem saber já, a gente pediu lá no Instagram para vocês mandarem todas as suas dúvidas. Então, esse vídeo aqui vai ser uma continuação do outro vídeo que a Laura fez. E tava eu em presença de Ana Pillow, mas agora eu estou em presença eu mesma. Porém, ainda em distanciamento social. Porém, ainda em distanciamento social. Vocês estão vendo que a gente... Né, Laura? A gente tá aqui, uma do lado da outra. Mas ela tá na casa dela e eu tô aqui. E a gente tá aqui por videochamada pra ser, né? Pra gente se comunicar, senão parece dois robôs. Exatamente. Então é isso. Meu papel aqui vai ser ler as perguntas, interpretar todas essas pessoas que mandaram pra gente essas perguntas. Então vocês serão... Pode confiar. Atenção à palavra interpretar. Pode confiar que será muito bem interpretado. Eu sou quase uma Bruna Marquezine aqui, quase uma Meryl Streep. Bom, e aí a Ana então vai fazer as perguntas e eu já tô aqui com as minhas anotações pra dar as respostas pra tudo que vocês perguntaram. Lembrando que algumas eu já respondi de forma mais detalhada lá no vídeo da vacina, onde eu expliquei todos os métodos, todas as etapas que são necessárias para fazer a vacina. Então, essas eu vou referenciar vocês para irem lá assistir o outro vídeo para não ficar duplicado. Vou abrir aqui. Na verdade, como as pessoas mandaram várias e várias perguntas, muitas delas são basicamente o mesmo assunto. Apesar de ser perguntas um pouquinho diferentes, a gente encaixou em 10 grandes assuntos, 10 grandes respostas. Então, basicamente 10 respostas aqui que a Laura vai responder sobre vacinas e o coronga. Então, vamos lá. Bom, para começar, tem várias pessoas que perguntou sobre tempo, né? Então, é possível ter esperança ainda para 2020? Eu falei que seria uma grande interpretação. Ai, caramba! Qual o horizonte mais otimista, dado o andar das pesquisas, para termos uma vacina? Tem várias perguntas sobre isso. Quanto tempo vai demorar sendo realista? Por mais que o mundo todo esteja fazendo testes, tem um processo que imagino que tenha que acontecer, certo? Então é isso, basicamente, quanto tempo para sair uma vacina? Isso eu expliquei mais em detalhes lá no vídeo sobre as vacinas, porque eu passei por todas as etapas de desenvolvimento de uma vacina. Então, tudo que a gente tem que fazer para poder obter uma vacina no final. E lá eu deixei bem claro que esse prazo, ele é muito variável e tudo depende do tipo de vacina que eu tô produzindo, do quão rápido ela pode ser produzida em larga escala e do dinheiro que eu tenho envolvido. Então, assim, pelos dados que a gente tem até agora, que a vacina mais avançada é a vacina da empresa Moderna, que é uma empresa americana. Ela já entrou em fase 2 de teste clínico. Faltaria só a fase 3 para ela poder provar que ela é realmente efetiva em prevenir a Covid. No melhor dos cenários, talvez ela termine o teste de fase 3 até setembro, né? Porque é um teste que envolve muitas pessoas, então você precisa de vários voluntários. Se ela tiver terminado até setembro, aí ela precisa ser produzida. E aí é a parte que a gente pode ter um gargalo. Então, no melhor dos cenários, ela pode estar pronta no começo de 2021 ou até a metade de 2021 pra gente ter distribuída pelo mundo. Mas esse é o melhor dos cenários onde tudo dá certo. Pois é, o melhor dos cenários tá longe. Mas tamo aí. Pensando assim no tempo, a gente pode pensar na segurança. Então, quais os riscos de uma vacina feita às pressas? As vacinas feitas em tão pouco tempo serão confiáveis? Sim! A gente tem que lembrar que o fato dela ser feita às pressas é uma situação única e ela tá conseguindo ser feita às pressas porque tem muito dinheiro envolvido do mundo inteiro sendo apostado nisso. Porém, nada é feito sem os princípios éticos para garantir tanto a segurança dos voluntários que estão ali se expondo a isso, quanto também a segurança de quem vai receber a vacina no final. Se a vacina não cumprir todas essas etapas, ela não vai ser aprovada. E eu também falei um pouco disso lá no vídeo sobre as vacinas. Se a vacina for aprovada, ela com certeza é segura para que a gente possa tomar. E até perguntaram aqui sobre o estudo da cloroquina, que eu não sei a que pé anda, se ele realmente não tinha o aceite do comitê de ética. Começou o estudo sem ter o aceite do comitê de ética. Isso é ilegal, isso não pode acontecer. Então eles não conseguem nem publicar. Não. Realmente não publicaram até agora, né? Pelo que eu sei. Até onde eu sei, não publicaram. Era aquele pré-print e acabou. Pré-print é quando a pessoa escreve alguma coisa com a intenção de publicar, né? Mas não publica ou não consegue ou libera antes de publicar. Então isso é um pré-print, né?
libera aí. E se até agora não publicou, quer dizer que realmente tá tendo dificuldade ali. Não, em muitos casos o pré-print ele tem uma boa intenção, que é de acelerar a divulgação da informação. Então, tipo, se eu for publicar antes de vocês saberem a informação, pode ser que demore muito e vocês precisam dessa informação rápida. Então, ele tem uma intenção boa em alguns casos. Em outros casos, é só falta de controle mesmo. Tá, pode passar pra terceira? Pode. Então tá. A terceira é mais sobre a duração. A vacina dará imunidade pra sempre ou deverá ser aplicada anualmente? Seria legal falar dos fatos, que algumas vacinas só tomamos uma vez na vida e outras têm um reforço sempre. Explicar o porquê disso. Eu expliquei o porquê disso no vídeo onde eu falo sobre os processos da vacina. Vai aparecer aqui. Só que também tem um fator que é relacionado ao próprio vírus. Tem alguns vírus que eles não conseguem induzir uma memória no nosso sistema imunológico que dure pra sempre. Sabe quando você pega um contatinho ruim? Que você lembra por um tempo e depois você faz questão, inclusive, de apagar da sua memória? É tipo isso. A gente sabe que os coronavírus, a família de vírus coronavírus, eles induzem uma imunidade que não dura muito tempo. No máximo, 2 anos. Então, é esperado que a vacina contra a Covid não dure muito tempo, e nem a imunidade de quem pegou a doença naturalmente sem a vacina, por conta desse histórico da família. Mas a gente não tem como prever ainda quanto tempo isso vai durar, nem quantas doses a gente vai precisar. E a gente nem sabe também se o vírus vai mutar, Se ele vai mutar. Exato, vai precisar de tem outro. uma pergunta sobre isso. Tem? Então tá. Que é a próxima, inclusive. Que é a próxima, inclusive. Existe alguma vacina em estudo que prevê sua eficácia mesmo com uma leve mutação do vírus? Aí tem outra aqui. As mutações experimentadas pelo vírus podem dificultar o desenvolvimento de uma vacina? Bom, quem acompanha as lives lembra de eu falando de corte de cabelo ou plástica. É a melhor analogia possível. É muito bom. Pois é, porque é muito isso. Se eu cortar o cabelo ou se eu tingir o cabelo, eu continuo sendo a Laura, porém diferente. Então, assim, vocês ainda conseguem reconhecer que sou eu. Esse tipo de mutação é extremamente comum. São essas mutações que a gente detectou no vírus até agora, e é normal que isso aconteça. Porém, elas não atrapalham a imunidade, porque eu continuo sendo capaz de reconhecer que o vírus é o vírus. Se acontecer alguma mutação que a gente chama de estrutural, que é a mutação que vai mudar a cara do vírus, então é como se ele fizesse uma plástica que, em vez de rejuvenescer, ele muda a feição dele completamente. Ele vira Gretchen. E aí eu não reconheço mais ele como SARS-CoV. E aí ele vira um novo vírus. O quão rápido isso acontece para esse vírus, a gente ainda não sabe. Se isso acontecer, pode ser que a vacina tenha uma efetividade menor, porém não vai ser uma efetividade nula, assim. Não vai ter tipo assim, pronto, não funciona mais a vacina. Não, ela vai ter um negócio que a gente chama de proteção cruzada, que eu vou explicar numa outra pergunta que tem daqui a pouquinho. Mas é isso, então depende do tipo de mutação. As mutações atuais não mudam nada. Se ela sofrer uma mutação um pouco mais profunda, virar uma Gretchen da vida, aí pode ser que... Aquelas pessoas que fazem modificação corporal, bota chifre, sabe? Nossa, aquela mulher que fica parecendo... Pinta a bola do olho. Isso aí já é outra pessoa. Não, aí não é outra pessoa. Próxima pergunta. Descobrir a origem do vírus pode influenciar no desenvolvimento de uma vacina, uma vez que seu genoma já foi sequenciado? Então... Na verdade, não. O genoma sequenciado é importante tanto pra gente conhecer o vírus, quanto pra gente conseguir fazer vacinas recombinantes. E isso é importante. Então a gente já tem desde o começo, no primeiro mês de epidemia, a gente já tinha isso sequenciado. Saber a origem do vírus significa saber se, por exemplo, se o vírus que tá no meu corpo, ele é mais parecido com o vírus da Itália, ou com o vírus da China, ou com o vírus dos Estados Unidos. Isso não muda na prática pra produção da vacina, mas me diz se ele tá mutando numa taxa muito alta. E me diz também se o vírus que vem da Itália causa uma doença mais grave do que o vírus que vem dos Estados Unidos, por exemplo. E aí eu consigo ter uma ideia do quão diferente ele tá passando pelas diversas populações. Então isso não muda a vacina, mas pode mudar como eu administro a doença. Se eu tô vendo que na minha população tá aumentando o número de pessoas infectadas com vírus que causa uma doença mais grave,
eu tenho que tomar alguma ação pra conter mais a doença pra esse vírus não se espalhar. Então, não muda a vacina, mas muda como a gente lida com a epidemia. Mas é importante saber esse tipo de dado, porque como é um vírus muito novo, a gente não tem, é o que a gente falou ontem na live, né? Não tem ainda uma gestação do vírus, né? Não tem 9 meses que a gente conhece esse vírus. O vírus ainda nem nasceu. Nem nasceu. Tudo que a gente puder saber de rastrear o vírus, por exemplo, o nosso vírus que é mais prevalente aqui no Brasil, veio de que lugar, e se ele causa doenças diferentes, com taxa de letalidade diferente. Isso são dados que a gente tem para poder saber como ele se comporta, por exemplo, no nosso clima, no nosso sistema de saúde, na nossa população. Tudo isso é muito importante, mas realmente para vacina... Pra vacina não muda. Enquanto for o mesmo vírus, né? Sim, enquanto for o mesmo vírus, tá tudo certo. A origem só quer dizer, só ajuda a gente a entender outras coisas, mas a vacina não. Beleza, vamos pra próxima. Muitas pessoas perguntaram sobre produção e comercialização. Eu não sei se vocês têm acesso a esse tipo de informação, mas no caso da SARS-CoV-2 ter sido mencionado como uma pandemia mundial, existe um protocolo para distribuição de uma possível vacina. Eu tentei achar várias informações a respeito disso pra saber como que isso vai se dar, porque essa é uma situação inusitada no nosso século, nunca aconteceu nada parecido. A última pandemia que a gente teve, que foi em 2009, não teve essa proporção, porque era uma pandemia de gripe, de influenza, e muitas pessoas da população já eram imunizadas naturalmente ou por vacinas contra o vírus, mesmo que fosse uma proteção fraca. E a gente já tem diversos países no mundo capazes de produzir a vacina contra a influenza. Então foi muito rápido, tipo, em 6 meses a gente tinha a vacina pronta e distribuída para todo lugar e ela era fabricada em vários lugares do mundo. Isso era fácil. Já tinha toda a estrutura. Já tinha toda a estrutura, então eu basicamente peguei a vacina que eu já tinha, tirei um vírus, botei outro e produzi. E isso eu consigo fazer em qualquer lugar do mundo se eu tiver o vírus isolado. Que é quando eu pego o vírus de um paciente e isolo no laboratório e consigo cultivar ele no laboratório. E ainda assim demorou. E ainda assim demorou 6 meses. Eu acho que essa foi uma das vacinas mais rápidas da história. Agora, a gente não tem nenhuma vacina contra o coronavírus. Pra humanos, né? A gente tem vacina de coronavírus pra animais, mas não é a mesma coisa, a gente não pode usar isso de ponto de partida. Então, quão rápido a gente consegue distribuir essa vacina vai depender do quanto eu consigo produzir essa vacina em vários lugares do mundo. Então, se eu tiver, por exemplo, uma fábrica de vacina no Brasil que tem a tecnologia necessária pra produzir a vacina que for aprovada, a gente vai ter a vacina aqui muito rápido. Mas se a gente tiver que esperar que outro país produza pra gente importar, vai demorar um pouco mais. Isso ainda a gente não dá pra prever porque depende da vacina vencedora do processo de estudo clínico. Porém, o que eu consegui de informação, a OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, que é um braço da OMS que trata diretamente das Américas, ela já está em negociação com empresas, indústrias, tipo, no mundo todo, para que a vacina seja distribuída aqui para as Américas sem um custo significativo, assim, para os países. Tipo, a gente não vai ter que pagar o preço cheio da vacina, por exemplo, para ela chegar aqui, se a gente não conseguir produzir. Então, eu sei que isso está acontecendo. É provável que esse tipo de negociação esteja acontecendo em outros continentes, com outros braços da OMS nesses continentes. Mas, enquanto a gente não tiver a vacina pronta e essa negociação acertada, porque a negociação depende de fazer com a empresa. A gente ainda não sabe qual empresa vai ser a que vai produzir a vacina. Mas a gente sabe que existe a possibilidade desse tipo de negociação para distribuição ou gratuita ou de baixo custo. É muita sacanagem da pessoa que acertar a vacina querer cobrar, sei lá, $10 por dose. Porra, vai pro inferno, tipo, direto, assim, não tem nem escala no purgatório. A pessoa morre e cai direto no inferno. Cai direto no tridente. Cai dentro do tridente. Então, é muito provável que exista uma negociação global para ser distribuída de forma rápida e mais barata para todo mundo. O Brasil, ele ficou de fora dos estudos que estão buscando novas vacinas. Tipo, tem uma grande força-tarefa global, e o Brasil foi excluído por questões, né? Não sei se é que você me entende subliminarmente aqui. Por questões de que nós não temos pessoas competentes no comando, é isso. Mas não quer dizer que a gente não vai receber a vacina quando a vacina ficar pronta. É simplesmente que a gente não está incluso na força-tarefa por uma questão política. Ah, que coisa. Olha aí, que maravilha, hein? Mas a gente tem vacinas sendo desenvolvidas no Brasil também, no Instituto Butantan e na Fiocruz. Já pensou se é o Brasil que descobre, gente? Ia calar a boca de tanta gente. Fala aí que no Brasil não tem ciência. Aí eu quero ver não dar o Nobel pro Brasil. A gente ainda vai ganhar esse Nobel. A gente já passou raspando tantas vezes nessa vida. Mais de 10 vezes raspando. Só a Johanna Doberainen foi 2 vezes. Só o Carlos Chagas foi 4 de indicação? O Lattes também foi 2? Ah lá, gente. Já deu 10. Né?
Peraí, nossa. Tem mais gente. É mais de 10. Já houve na história alguma vacina que era usada para doença X e no futuro se descobriu também ser útil para doença Y? E aí a outra. Talvez não seja o foco, mas li sobre algum possível efeito da BCG. Se forem falar disso, seria legal explicar o calendário da vacina disso aqui e por que não é algo promissor. Eu vou começar pela BCG. Esse estudo é um pré-print que o cara pegou dados assim, tipo, vamos ver que país dá BCG nas crianças quando nasce. BCG é aquela vacina que você toma logo que você nasce, que fica com a marquinha no braço. E ela protege contra a tuberculose. Vamos ver qual país dá BCG para as crianças quando nasce e vamos relacionar isso com a mortalidade causada pela Covid. Só que eles pegaram só esses dois fatos. Eles não relacionaram quarentena, estrutura hospitalar, saneamento básico, nada assim. Eles não relacionaram nenhum outro fator pra dizer que tinha alguma relação, na verdade. Então, isso foi uma confusão de correlação com causa. Correlação é países que têm protocolo de vacina por BCG quando as crianças nascem tiveram menos mortes. Isso é uma correlação, ou seja, as duas coisas acontecem em paralelo. E causa seria se os países que tiveram menos morte por Covid foi porque tem protocolo de BCG quando a criança nasce. Essa causa não está comprovada e dificilmente vai ser comprovada porque BCG protege contra uma bactéria e a gente está falando de um vírus. Existem alguns estudos que falam que a BCG pode proteger um pouco melhor contra doenças respiratórias em geral. Porque como a tuberculose é uma doença respiratória, em teoria você estaria estimulando o sistema imunológico do sistema respiratório todo e isso te protegeria contra infecções respiratórias. Porém, isso nunca foi martelo batido assim na imunologia até onde eu estudei. Então, não dá pra garantir que só porque você tomou BCG você tá mais protegido, tá? E eles começaram a avaliar isso em países da Europa, da China e o próprio Brasil. Por exemplo, aqui no Brasil a gente tem protocolo de BCG, na Espanha não tem. Mas a gente já tá passando as mortes da Espanha. Então, já caiu por terra essa correlação. Já caiu por terra essa teoria. Então, se a gente estivesse realmente mais protegido contra isso, a gente teria menos mortes que a Espanha e não é o caso. E aí, pegando o gancho da BCG pra responder a outra pergunta sobre uma vacina proteger contra a outra, a BCG, ela não é a bactéria que causa a nossa tuberculose. A bactéria que causa tuberculose em humanos, ela chama Mycobacterium tuberculosis. A BCG, ela é feita com a Mycobacterium bovis, que é uma bactéria que causa tuberculose em vaca. E ela é capaz de proteger a gente contra o Mycobacterium tuberculosis. Então, isso é chamado de proteção cruzada. E a proteção cruzada, ela acontece quando eu tenho micro-organismos do mesmo gênero, que é Mycobacterium, e eu consigo me proteger contra os dois com uma vacina só. E mais recentemente descobriram que a BCG também protege contra o Mycobacterium lepre, que é o causador da lepra ou da hanseníase. Então essa proteção cruzada, ela acontece quando eu tenho micro-organismos do mesmo gênero. E são espécies diferentes, mas são da mesma família ali, do mesmo grupinho, da mesma patota, da mesma panelinha. São primos. São priminhos. Pode acontecer também de eu ter proteção cruzada contra a mesma espécie, então o mesmo bicho, só que com cortes de cabelo diferentes. Então isso acontece, por exemplo, com o influenza. A gente toma vacina para vários tipos de influenza e a gente tem uma pequena proteção contra os outros tipos, porque eles são parecidos. E isso acontece também com o HPV, que eu até anotei aqui. Por exemplo, a vacina do HPV, ela é feita com HPV 16 e 18, mas ela também protege contra o HPV 33, 31 e 45. Então, assim, é o mesmo vírus, só que tem cortes de cabelo diferente e mesmo assim tá protegido. Essa reatividade de proteção cruzada é muito comum. E em algumas vacinas, ela é pensada para que a vacina seja mais efetiva e proteja contra mais doenças. Inclusive, isso tá sendo a base para fazer uma vacina contra a influenza mais ampla, pra gente não ter que tomar vacina de influenza todo ano. Existem estudos tentando produzir uma única vacina de influenza que proteja contra todos os vírus de influenza para que a gente não precise se vacinar com tanta frequência. Ai, seria maravilhoso. Então isso pode ser explorado. Só que isso depende muito do micro-organismo em si e também da vacina e da via de imunização. Então, é mais fácil você ter essa reação cruzada do influenza, por exemplo, se for a vacina que é dada por via respiratória, inalatória, que não tem no Brasil. Ela é muito comum na Europa, mas é uma vacina que você aspira. E aí, como é a mesma via que o vírus faz para entrar no nosso corpo, ela dá uma proteção melhor e protege e tem mais reação cruzada contra outros tipos. Bom, a próxima pergunta é mais sobre
usar o que a gente já tem como molde. Por exemplo, olá, tudo bem? Por que as vacinas dos outros SARS não funcionam? Ou as vacinas para outros coronavírus já existentes não podem adiantar o processo a esse novo coronavírus? Então, elas não existem. não é mais uma preocupação? Então vamos parar os estudos. Foi exatamente isso. É. Tem uma matéria da BBC, que eu vou até deixar aqui depois, que eles contam como a gente perdeu a oportunidade de ter uma vacina contra a SARS, justamente porque a epidemia foi controlada. A vacina chegou em fase 1 de teste clínico, mas agora você, então, a gente não vai te dar mais dinheiro pra isso, não? Porque já passou, né? Não precisa mais de ter uma vacina dessa. Já acabou, já controlamos o rolê, não tem mais coronavírus por aí. Valeu, falou. Bem inteligente. E foi isso. Então, a gente não tem vacina porque elas não foram feitas. E aí perguntaram também se a gente não poderia usar as animais, a vacina animal. Não, porque os vírus são diferentes. E a formulação para os animais é diferente da formulação para os humanos. Então, eu não consigo usar essa vacina como ponto de partida. Se a gente tivesse uma vacina contra o SARS-CoV-1, sim. Aí eu conseguiria simplesmente fazer o que eu fiz contra a influenza. Tirar um vírus e botar o outro e produzir a vacina. Agora, contra os outros vírus que são muito diferentes, não tem como. Então, a resposta é essa. Elas não existem, portanto, elas não podem ser usadas como Se as pesquisas com o SARS-CoV-1 tivessem continuado e tivessem uma vacina eficiente, aí daria, né? Mas basicamente, se tivessem escutado os cientistas que já afirmavam que a gente teria uma epidemia de coronavírus novo, tem artigo de 2014, Olha lá. 2016, falando que vai surgir novo coronavírus. E cá estamos. eu espero que pelo menos isso sirva de lição. Tudo bem, é um vírus com alta espalhabilidade, beleza. Mas não é um vírus com tanta letalidade assim. A próxima pode ser pior. E vai acontecer. Exato. Não adianta a gente achar que, não vai acontecer. É uma população muito grande, gente. Já chegando em 8 bilhões de pessoas. A probabilidade de ter contato com animais reservatórios de vírus pra ter o salto, né? Pra ter a mutação de uma espécie pra outra, é muito maior do que há 100 anos atrás, que a população era muito menor. A ciência já tá falando de novo, vai acontecer. Espero que isso sirva de lição para que a gente dê mais valor à pesquisa, por exemplo, básica, que não tenha intenção no momento de criar uma vacina para um problema que tá acontecendo agora, mas é para se preparar para o futuro, porque talvez aconteça. Então por isso que a gente precisa estudar, conhecer vírus, conhecer bactéria, conhecer tudo, usar o banco de dados de tudo, traçar os possíveis vetores, traçar tudo, saber. Quanto mais informação a gente tiver, mais a gente pode agir no começo de algum grande surto para impedir esse pandemônio que a gente tá vivendo agora. Exatamente. Não tem nada a acrescentar. É isso. Tá bom, vamos para a próxima. Esse aqui é mais sobre os tipos. Quais são os tipos de vacina possíveis? É vírus enfraquecido, etc. Explica o que é vacina de RNA mensageiro e o que ela tem de diferente das recombinantes. E por que estão vendendo a ideia como algo revolucionário e inovador. Por favorzinho. Tá. A gente tem basicamente 4 tipos de vacinas. As vivas atenuadas, que são vírus que estão ainda vivos, porém Tomou porrada. fracos e incapazes. Tipo, sabe o Rocky Balboa no fim do filme Rocky? Que é tipo... É isso. E é tipo, sei lá, ele não conseguiria entrar na luta de novo. Tá vivo, mas porém não tá lá, essas coisas. A gente tem essa, que o exemplo que a gente tem dela é o vírus da polio, da vacina de gotinha, que é a que tem no Brasil. A gente tem a vacina que é o vírus morto, que a gente chama de vacina inativada, que é o caso do influenza e de alguns outros também. Aí a gente tem a vacina contra toxoide, é um pedaço da toxina que o bicho produz. A gente tem duas, a contra difteria e contra tétano. Essas duas, elas não são direcionadas contra a bactéria que causa a doença, e sim contra a toxina que as bactérias produzem, porque é a toxina que causa a doença na gente e pode matar. O último tipo, que é o tipo mais moderno, assim, de vacina, é a vacina de subunidade, ou vacina recombinante, ou vacina conjugada, tem vários nomes diferentes, mas é uma vacina biotecnológica, que é uma vacina em que eu pego só um pedaço do micro-organismo e uso esse pedaço para fazer a vacina e para mostrar para o sistema imunológico o que ele tem que fazer. O exemplo que a gente tem é mais fácil, assim, é o da hepatite B. É só um pedaço do vírus da hepatite B que tá na vacina para ser usado. Essas vacinas, elas são um pouco mais fáceis de serem feitas porque elas não exigem um espaço
onde eu precise manipular o vírus vivo, por exemplo. Eu posso só trabalhar com o DNA dele. E o DNA do vírus sozinho não causa infecção. Então eu posso ter uma produção mais segura e mais rápida, porque eu só boto lá meus outros micro-organismos, normalmente são bactérias ou leveduras, em grandes tanques de fermentação, como se você... Já viu fábrica de cerveja que tem uns tancão de fermentação de cerveja? É uns rolês tipo aquele, provavelmente não tão grande, que cresce os micro-organismos, normalmente bactérias, modificadas para produzir o pedaço do outro micro-organismo. Então, basicamente, eu pego uma bactéria, dou um pedaço de DNA para ela e falo assim, faz isso aqui. E ela faz. E aí eu purifico isso e transformo isso numa vacina. Isso é mais barato e mais fácil de ser produzido do que vacinas inativadas ou atenuadas. Porque você não precisa lidar com o vírus vivo. Lidar com o vírus vivo é algo caro, porque existem laboratórios de alta quantidade de biossegurança. No caso da vacina de RNA, o RNA é o material genético do coronavírus e de outros vírus. Ele não, ao contrário da gente, ele não tem DNA como material genético, ele tem o RNA. Se você ficar com dúvida nisso, deixa aqui no comentário, porque se você explicar exatamente tudo isso, vai ficar um vídeo muito grande. Mas basicamente eu pego o RNA dele, coloco em algum veículo, o veículo pode ser uma nanopartícula, pode ser até um outro vírus que não causa doença, tem várias formas. E eu boto isso lá e injeto isso no meu corpo. A partir do momento que eu injeto isso no meu corpo, as minhas células passam a produzir as proteínas do vírus e a apresentar essas proteínas na superfície delas. E aí o sistema imunológico reconhece. É mais ou menos assim que funciona. E é essa a vacina da Moderna. O que está sendo vendido como inovador e tudo mais, não é a vacina de RNA em si. Provavelmente é a tecnologia que eles estão usando para fazer isso, que eles estão conseguindo fazer isso de uma forma muito rápida. Tanto que eles já estão na fase 2 de estudo clínico e eles começaram a vacinar há 2 meses. Isso é extremamente rápido. Então, entre produzir a vacina no laboratório, testar no bicho, testar em humano, foi muito rápido. Então, é essa a ideia que está sendo vendida como a ideia do ganso dos ovos de ouro, ou da ganso dos ovos de ouro, no caso, porque o ganso não bota ovo, como a grande inovação. Vamos para a última? Vamos para a última. A última é sobre o agravamento da infecção. Um cara perguntou aqui. Tava lendo uma matéria sobre testes de vacina do Covid-19. Falavam que uma das possibilidades que podia acontecer nos voluntários era agravar infecções. Mas não entendi bem isso. Agravar o próprio corona? Outras infecções que a pessoa eventualmente contraia na vida? Por que pode agravar? Agravar o quê? Eu não encontrei informações sobre isso. Eu vou até pesquisar mais para ver se eu encontro alguma coisa, mas eu não achei nenhum estudo que falasse sobre essa história do agravamento. Existe uma lenda de que, por exemplo, vacinas como a vacina contra a dengue causariam um agravamento da infecção, porque a gente sabe que pessoas que já pegaram um tipo de dengue, quando pegam o segundo tipo, têm mais chance de ter dengue hemorrágica. Então surgiu-se a ideia de que tomar a vacina contra a dengue iria te deixar mais suscetível a ter dengue hemorrágica se você pegasse a infecção. Isso já foi provado que, na verdade, não aconteceu. Tem até alguns dados do próprio Ministério da Saúde mostrando isso. A vacina contra a dengue está na fase 3 de estudo no Instituto Butantan. Então, assim, não encontrei informações sobre isso, não tenho como dar informações sobre isso. Se eu achar informações sobre isso, eu vou responder. Lembrando que a pessoa que vai tomar a vacina não pode estar com a infecção, né? Quando a gente vai tomar... Ah, sim, você não pode estar com nenhuma infecção. Exato. Se você estiver doente, com febre... Espirrando e tal. Se você tiver com algum tipo de infecção no seu corpo, você não pode tomar nenhum tipo de vacina. Porque o seu corpo, ele já tá fraco, né? Já tá lutando ali contra alguma infecção que você já pegou antes. Então você não pode dar mais um desafio pro seu corpo pra produzir novos anticorpos de alguma outra coisa. Você pode piorar da infecção que você já tinha, pode não ser tão eficiente a tentativa de imunização que você tá dando, então pode ser ruim. Quando você vai imunizar, por exemplo, da gripe todo ano, você tem que esperar 2 semanas? Da última vez que se você tá com alguma coisa, você tem que esperar 14 dias pra tomar vacina. E só pra encerrar, perguntar alguma coisa sobre alergia, e se a pessoa tiver alergia. Isso serve pra qualquer vacina. Se você tem alergia a algum componente das vacinas, você só pode tomar vacina sob vigilância do seu médico. Então não tem como dizer pra você o que fazer. Você tem que conversar com o seu médico, com quem você faz acompanhamento, e ele vai te dizer se você deve tomar ou não e como você toma isso. Tem diferentes graus de alergia, né? Tem a alergia que causa choque anafilático, tem a alergia que só causa uma reação inflamatória no lugar ou te dá umas pipoquinhas no corpo. Você tem que conversar com o seu médico. Se vocês tiverem dúvida ainda com relação a essa história do DNA, RNA, eu respondo nos comentários. Vocês perguntam aqui que eu respondo. Se você tiver outras dúvidas, também sugestões de vídeo, crises existenciais, pode deixar tudo aqui no comentário que a gente vai lá tentar dar uma força, dar um coraçãozinho pra você ficar melhor no seu dia. É isso.
Fechou? Fechou, pessoal. Então acompanha a gente no Instagram, no Facebook e no Twitter, onde a gente posta atualizações sobre a pandemia e sobre assuntos em geral. Posta infográficos quando o assunto é um pouco mais curtinho, que a gente não precisa abordar em vídeo. E posta nossa rotina da quarentena também de vez em quando. É isso. E não se esquece de se inscrever nesse canal. Eu tô vendo, olha aí o gráfico de pessoas que estão assistindo esse vídeo, aí vai aparecer na tela agora, pá. Estão assistindo esse vídeo, mas não estão inscritas no canal. Vocês acham isso justo? Aqui tem informação, Rogerinho. Se inscreve. É isso. Essa que é a minha consideração final. Beijo, Beijo, gente. Tchau. Tchau. Achou errado, otário?